Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Quem vos fala uma vez mais é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi, em São Paulo. Muito bem, meus queridos, essa é a nossa aula número 35. E com a permissão de Deus, hoje nós vamos analisar o capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Muito bem, então, sem mais demoras, vamos lá. Eu vou ler com vocês, inicialmente, os 8 primeiros versículos do capítulo 3 do livro de Eclesiastes, porque esses 8 primeiros versículos, eles formam uma unidade, né? São um parágrafo. Então, esse texto ele é bem interessante porque ele fala sobre a questão do tempo, tá? Então, esses 8 primeiros versículos, eles falam sobre a questão do tempo. Então, vamos lá, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, gente, está aqui. Esse texto, ele é um texto clássico, né? Um texto clássico da Bíblia, é um texto muito conhecido, mesmo pessoas que não têm muita afinidade com a Bíblia, certamente já devem ter ouvido ou lido esse texto, né, em algum lugar. Mas aqui, queridos, então, nós temos aqui, né, essa verdade, né, que o texto está dizendo para a gente aqui, que tudo tem o seu tempo determinado e que há tempo para todo propósito debaixo do céu, né? Na linguagem de hoje diz assim, olha, tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. E é interessante, então, que o autor aqui, né, Salomão, ele faz 14 pares, né? Eu estou com um comentário aqui que o autor diz que, para ilustrar esta afirmativa, né, esta confortante afirmativa de que todos os acontecimentos estão na mão de Deus, né? E que Deus faz tudo suceder no tempo que Ele julga adequado, né? Então, inicialmente, eu acho que vale a gente destacar isso aqui, né? O que esse texto significa? Esse texto significa que todos os acontecimentos estão na mão de Deus, né? Que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus não perde o controle de nada, né? Como eu sempre costumo dizer, ainda que nós percamos o controle das situações, Deus não perde o controle de nada. Então, todos os acontecimentos estão na mão de Deus, né? E Deus faz tudo acontecer no tempo que Ele julga adequado. E para ilustrar esta confortante afirmativa, o pregador aqui, ou o escritor do livro, né, ele usa 14 pares antitéticos dos versículos 2 a 8, tá? Então nós temos 14 pares antitéticos, né, que fazem uma antítese sobre essa questão de que tudo nesse mundo tem o seu tempo e cada coisa tem a sua própria ocasião. Então, ele começa dizendo que há tempo de nascer e tempo de morrer. E é o que a gente observa, né, queridos, no nosso
no nosso dia a dia mesmo, no nosso cotidiano, a gente observa, a gente está sempre ouvindo notícias de crianças que estão nascendo e de pessoas que estão morrendo, né? Sejam idosos, sejam às vezes até pessoas não tão idosas que estão morrendo, às vezes até jovens, né? E o fato é que é assim, né? Na vida de todos os seres humanos, há o tempo de nascer, há o tempo de morrer, não é? Depois ele fala, há o tempo de plantar e o tempo de arrancar, né, o que se plantou, não é? Depois ele diz aqui, tem até algumas antíteses que são um pouco mais fortes, por exemplo, diz que há tempo de matar e tempo de curar, não é? Por quê? Eu penso muito aqui, quando eu leio essa parte, eu penso muito nas guerras, né? Quando acontecem guerras, quando os povos estão ali em guerras, terminam, né, infelizmente, né, uma coisa desagradável, mas termina tendo aquelas mortes, né? E depois, às vezes, passa-se um tempo, aquelas nações que estiveram em guerra podem já estar cooperando entre si, né? Se você estudar a história da humanidade, você vai ver que aconteceu isso muitas vezes, não é? Depois de passada a guerra, de resolvido o conflito, aquelas nações estavam tendo cooperações entre si, não é? Então, há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, né? Há tempo de você derrubar, de repente, uma construção, um prédio, e há tempo de construir, há tempo de ficar triste, não é? Como diz aqui, e tempo de se alegrar, ou na outra tradução, tempo de chorar e tempo de rir, não é assim? Não há momentos na vida que nós estamos tristes, que nós choramos, né, por uma situação difícil, pela perda de um ente querido, mas há também os momentos em que nós nos alegramos, que nós estamos alegres por uma conquista, estamos numa festa, numa celebração, né? Então, há tempo para todas as coisas, né? Tempo de chorar, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, não é? E tempo de se afastar, não é? Diz aqui também, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Isso também a gente percebe na vida da gente, a gente está muitas vezes próximo de pessoas, a gente está abraçando aquelas pessoas, a gente está convivendo com aquelas pessoas. Depois passa-se um tempo, às vezes a gente não está mais convivendo com aquelas pessoas, né? A gente já não está tendo mais a oportunidade de abraçar aquelas pessoas, de estar junto com aquelas pessoas, né? Talvez até porque algumas dessas já tenham partido também para a eternidade. Então é isso, né? Tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Não é verdade isso também? Quantas vezes uma pessoa economiza, né, para um determinado fim, aí chega aquele momento, aquele propósito, e ele vai gastar o dinheiro então com aquela finalidade, não é, que ele tinha planejado tanto tempo a economia daqueles recursos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, uma pessoa que quer fazer uma viagem para o exterior, então ela passa às vezes muito tempo, anos ali economizando um recurso, né, para fazer uma viagem, para ir para o exterior, passar lá 15 dias, um mês, e aí quando chega o tempo de fazer a viagem, é o momento de gastar, né? Vai ter que não é, pagar às vezes caro por coisas, por passagens aéreas, por hotel, por comida, não é? Por quê? Porque chegou o tempo de gastar aquilo que se economizou, não é? E aí também diz aqui tempo de rasgar e tempo de coser ou de remendar, de costurar, não é? Tempo de ficar calado e tempo de falar. Isso aqui também é uma coisa que a gente tem que observar até como uma pérola de sabedoria para nós aqui, né, irmãos? Porque a gente tem que discernir, inclusive, né, os tempos, né? Uma coisa que a gente precisa aprender é discernir os tempos. E a gente precisa saber quando que a gente tem que ficar calado e quando que a gente tem que falar. Porque tem momentos que a melhor coisa que a gente faz é ficar calado, né? É tempo de ficar calado. E há os momentos em que precisa falar, né? Aí já tem um momento que você não pode ficar calado, você precisa falar, você precisa expor, você precisa
né? Enfim, colocar ali na mesa as suas razões, enfim, né? Precisa falar o que precisa ser falado, tá? E ainda diz aqui, há tempo de amar e tempo de odiar, não é? Tempo de guerra e tempo de paz, não é? Então, infelizmente, na vida a gente passa por todos esses, né, esses momentos, por exemplo, como o tempo de odiar, não é um tempo agradável, né? Ou na outra tradução diz tempo de aborrecer. A gente passa por situações em que, infelizmente, a gente, né, talvez passe por situações em que a gente tem esse tipo de sentimento, não é? Mas são contingências da vida. Obviamente, a gente precisa tratar, né, do ódio, do aborrecimento, para isso não se transformar uma raiz de amargura. Mas a gente percebe que na vida há tempo para todas essas coisas, né? E finalmente termina dizendo que há tempo de guerra e tempo de paz também, né? E assim como eu estava falando agora há pouco, os países, né, que entram em guerra muitas vezes, né? Então você tem o momento da batalha, do conflito, da guerra. Infelizmente morrem pessoas, né, soldados, né, às vezes até civis, mas depois se costura a paz, né, se costura um acordo de paz, se chega a um denominador comum, a um acordo, não é? E aí então as pessoas podem viver em paz. Então é isso, não é? Tem um outro comentário aqui também que eu quero ler sobre esse texto aqui, que diz o seguinte, olha, cada tempo se nos apresenta carregado com o seu próprio desafio e oportunidade particulares. E a sabedoria da vida consiste em discernir o tempo. Eu gostei muito dessa frase aqui, não é, gente? Porque, de fato, tudo tem o seu tempo determinado, como diz o texto, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí esse comentarista diz que cada tempo da nossa vida, ele se nos apresenta carregando o seu próprio desafio e a sua própria oportunidade, né? Todo o tempo da vida, ele se apresenta com desafios, não é, para serem superados, mas com oportunidades para serem aproveitadas. E o comentarista continua dizendo: e a sabedoria da vida consiste em discernir o tempo. Então nós precisamos ter a sabedoria de discernir os tempos, né? De discernir essa questão de que tudo tem o seu tempo determinado. Então a gente tem que discernir o momento que nós temos que, de repente, superar um desafio, né? E temos que também discernir o tempo em que nós temos que aproveitar uma oportunidade. A gente tem que saber discernir o tempo, né, das coisas, de todas as coisas, ok? Muito bem, então vamos seguir aqui no capítulo 3, o versículo 9 agora. Eu vou ler os versículos 9 e 10, que dizem o seguinte, olha: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir, né? Então, aqui, lembrando, né, como eu sempre falo para vocês, eu tenho falado em algumas aulas, né, que existe até um livro que tem o seguinte título, né, o livro mais mal-humorado da Bíblia, né, se referindo ao livro de Eclesiastes, porque muitas vezes a perspectiva do autor aqui, ele levanta algumas questões de uma perspectiva realista, mas talvez já um pouco inclinado para o pessimismo, né? Então, ele diz aqui que ele viu, né? Ele observou o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir, né? Então, em um primeiro momento, aqui ele coloca o trabalho que os homens têm na face da terra como uma carga, vamos dizer assim, que Deus impôs aos homens para afligir os homens com o trabalho, não é? E aí então ele levanta essa pergunta: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Afinal de contas, já que o trabalho é algo que aflige
o ser humano, que, segundo ele aqui, Deus impôs aos homens o trabalho para, com o trabalho, afligir os seres humanos. Então, que proveito tem o trabalhador, né, nesse seu trabalho? Que proveito tem o trabalhador naquilo com que ele se afadiga todos os dias, não é? Então, Salomão levanta essa pergunta aqui. Ele vai responder daqui a pouco essa pergunta, né? Mas já nesse processo de responder, ele escreve aqui o versículo 11, que é um versículo muito interessante, o versículo 11 aqui do capítulo 3, gente, quando Salomão diz o seguinte, então, ele fala: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Então veja, esse versículo ele é bem interessante, ele tem muitas coisas interessantes aqui para a gente analisar. Inicialmente, a primeira frase diz que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Então isso aqui é uma verdade, né? Tudo Deus faz no devido tempo, e aquilo que Deus faz, aquilo que provém de Deus, é algo formoso, é algo belo, né? Então, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. A gente pode se lembrar aqui até da criação, né? Que Deus fez de forma maravilhosa, formosa, né? Antes do pecado original, antes do pecado ali de Adão e Eva, né? A gente tinha então um planeta Terra extremamente formoso, equalizado, equilibrado. Tudo fez Deus formoso e no seu devido tempo. Deus também faz as coisas no tempo certo, né? No seu devido tempo. E aí o texto avança dizendo que também pôs, né? Deus também pôs, também colocou a eternidade no coração do homem. Essa frase, ela é muito interessante, irmãos e queridos alunos, né? Que diz aqui que o próprio Deus colocou a eternidade no coração do homem, né? Então, eu tenho alguns comentários aqui que eu quero ler com vocês para dar aqui mais luz a esse versículo. Então, por exemplo, olha, essa expressão, então, a expressão, né, que Deus colocou a eternidade no coração do homem, se refere, eu estou lendo aqui um comentário, se refere ao impulso profundamente enraizado e compulsivo no homem de transcender a sua mortalidade e descobrir o sentido e o destino do mundo. Possuímos uma vontade inquiridora inata a respeito de realidades eternas, né? Então, olha aí, é exatamente isso, né? O texto diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, isso daqui, como diz o comentarista, se refere a um impulso que todo ser humano tem dentro de si, que está enraizado lá dentro, né? Um impulso de transcender a sua mortalidade, né? De ir além dessa vida aqui, porque quando a gente olha para essa vida aqui, a gente sabe que um dia a gente vai morrer, todos nós vamos morrer, mas não existe dentro de nós, dentro do ser humano, uma questão que se levanta, que se coloca, que é a seguinte: puxa, mas é só isso? Depois que a gente morrer aqui na face da terra, acabou? Será que é só isso? Não é? Então existe um clamor dentro do coração do homem por algo mais, né? Existe um clamor dentro do coração do homem, como diz aqui esse comentarista, para transcender, para ultrapassar a sua mortalidade e descobrir o sentido e o destino da vida, do mundo. Então o ser humano, ele tem dentro de si esse desejo, né, de entender o sentido da vida, o propósito da vida,
de saber de onde viemos, por que estamos aqui, com qual propósito estamos aqui, para onde iremos depois de passarmos pela face da terra. Veja que são perguntas filosóficas, são perguntas que os filósofos fazem. O livro de Eclesiastes, ele é um livro que dialoga muito com a questão da filosofia, né? Então, aqui o texto está dizendo que Deus colocou a eternidade no coração do homem, né? Deus já criou o ser humano com uma espécie de um dispositivo interno, né? Que é uma espécie de clamor pela eternidade, é uma espécie de clamor, não é, para transcender a mortalidade, para descobrir o sentido e o destino da vida, né? Nós possuímos, diz aqui esse comentarista, nós possuímos uma vontade inquiridora, inata, né? Ou seja, a gente possui uma vontade que a gente já nasceu com essa vontade, que a gente fica se questionando a respeito das realidades eternas, né? E glória a Deus que no nosso caso, nós cristãos, nós temos a Bíblia Sagrada que nos revela, que nos dá as respostas, né? Então, como dizia um teólogo, não é, que eu li uma vez um livro dele, o Paul Tillich, ele dizia que a filosofia faz as perguntas e a teologia traz as respostas, né? A filosofia faz perguntas, ela é ótima para levantar questões, mas muitas vezes a filosofia não tem as respostas para as perguntas que ela mesma levanta. Mas pela fé nós cremos que a teologia boa, a teologia cristã, né, a teologia pura, ela tem as respostas para essas questões, né? Essas questões de querer saber o sentido, o propósito da vida, né? Essa questão de querer transcender a mortalidade. Então a Bíblia tem as respostas para estas questões. Aula 35, áudio 2. Muito bem. Então, queridos, eu quero ler também ainda a respeito, né, desse versículo 11, dessa frase aqui do versículo 11 que diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Eu quero ler um outro comentário aqui que diz o seguinte, olha, esse é um pouco mais complexo esse comentário, mas eu gostaria de ler com vocês aqui, que diz o seguinte: o homem não é meramente uma criatura do tempo. O homem não é somente uma criatura do tempo. Existe dentro dele aquilo que transcende o tempo, né? Existe dentro do ser humano aquilo que ultrapassa o tempo. Ou seja, o que existe dentro do homem? A eternidade. Deus colocou no coração do homem a eternidade, né? Continuando aqui, ele, né, o homem, procura postar-se por detrás do processo do tempo e discernir o plano e o padrão do todo, né? Existe um todo, né, gente, em andamento, não é? Existe um todo, existe uma história humana que nós acreditamos que não é aleatória, que nós acreditamos que Deus está no controle da história, que nada acontecimento, por mais triste que seja, foge ao controle de Deus. Existe um plano de Deus, Deus está assentado no trono, no comando da história humana, né? Então aqui esse comentário que eu estou lendo diz que o ser humano ele procura postar-se por detrás, né? Por trás dos bastidores, vamos dizer assim, do processo do tempo. E o ser humano procura então discernir o plano e o padrão do todo, né? Não apenas do momento, da era em que aquela pessoa está vivendo, não é? E aí continua aqui dizendo esse comentarista, mas está por demais profundamente, o ser humano está por demais profundamente imerso no tempo para ter sucesso nessa tentativa, né? Então, nós estamos tão presos ao tempo, estamos tão afetados, né, influenciados pelo tempo, que a gente tem dificuldade de ter sucesso nessa tentativa de discernir, né, o todo, de discernir até mesmo a história, de discernir todo o processo histórico, não só das nossas vidas, como da humanidade. E ele diz aqui, ele continua dizendo, né, o fim e o princípio se ocultam dele, se ocultam
do ser humano, né? Por quê? Porque o texto bíblico lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz assim, olha, lembra-se que a gente leu? Também pôs, né, Deus pôs a eternidade no coração do homem, sem que sem que o homem possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, é muito interessante, porque embora Deus tenha colocado a eternidade no coração do homem, Deus não revelou tudo para o homem, né? Fica esse elemento de mistério, não é? Porque o homem ele não consegue descobrir, ele não consegue entender, ele não consegue compreender todas as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Não é? Por isso que esse comentarista aqui que eu estou lendo, ele diz que o fim e o princípio se ocultam do ser humano. Não é? E aí ele continua: a tensão que existe entre o hoje e a eternidade na vida do homem não pode ser completamente solucionada. Né? Existe uma tensão em cada ser humano entre o hoje, o tempo, o aqui e agora e a eternidade. Né? E essa tensão não pode ser completamente solucionada. Por que não pode ser completamente solucionada? Por causa do que eu acabei de dizer, porque embora Deus colocou a eternidade no coração do homem, não é? O homem não consegue descobrir, entender, compreender as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Não é? Não obstante, continua aqui o comentarista, o homem pode encontrar, não é? Pode encontrar a eternidade no hoje, aceitando gradualmente os dons de Deus e obedecendo a seus mandamentos. Então, quando o homem se coloca, né, num processo de buscar a Deus, de aceitar os dons de Deus, de obedecer os mandamentos de Deus, então aí o homem pode encontrar a eternidade no tempo. Né? Aí ele pode, de alguma maneira, acessar, ter acesso a questões eternas no hoje, no tempo, dentro do tempo. Né? Porque aqui a gente está diante de um grande mistério, né, queridos, que é a questão do tempo e da eternidade. Né? Nós, seres humanos, nós vivemos presos, limitados ao tempo, né? Mas Deus não vive limitado no tempo. Deus habita a eternidade. E a eternidade a eternidade, como dizem alguns teólogos, é um eterno agora. Na eternidade não existe passado, presente e futuro. A eternidade é um eterno agora, é algo que não tem início, que não tem meio, que não tem fim, que não começa e que não termina. A eternidade é um eterno agora. Então Deus está fora do tempo. Deus habita a eternidade. Não é? E Deus colocou a eternidade no coração do homem, embora nesse momento, né, momentaneamente, nós estejamos presos no tempo. Mas no dia que nós morrermos, nós vamos então para a eternidade, nós vamos para essa outra dimensão, que é a dimensão da eternidade. A questão que se coloca é: nós passaremos a eternidade salvos com Deus ou longe de Deus? Não é? Porque a Bíblia vai falar que existe a possibilidade da vida eterna e, infelizmente, existe a possibilidade da morte eterna. Não é? Então, a questão é como nós vamos passar a eternidade, ou onde nós vamos passar a eternidade, ou com quem nós vamos passar a eternidade. Né? Essa é que é a questão que deve se colocar para nós. Né? Mas existe esse anseio no ser humano de conhecer a respeito desses assuntos, né? Muito bem, então vamos seguir aqui agora, nós vamos para os versos 12 e 13, tá? Os versos 12 e 13 dizem o seguinte, vamos lá. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então, eu penso que os versículos 12 e 13, eles trazem a resposta para os versículos 9 e 10. Lembra, né, que a gente levantou? Que proveito tem o trabalhador naquilo com que ele se afadiga, né? Que proveito tem o trabalhador, já que o trabalho é uma fadiga, já que o trabalho
é uma coisa que aflige o homem, então que proveito, que vantagem tem o trabalhador no seu trabalho? Então Salomão diz aqui, né? Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, ele diz aqui, ó, então entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder, não é? E no versículo 13 ele diz, todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus, tá? Então, a conclusão a que Salomão chega aqui é essa, né? Que nada há melhor para o homem, já que ele se afadiga tanto com o seu trabalho, né? Com as suas lutas, com as suas aflições, com o suor do seu rosto, com o qual ele tem que comer o seu pão, né? Conquistar o seu pão. Então, nada há melhor do que regozijar-se, né? Do que buscar aproveitar a vida, né? Que ele possa comer, beber, desfrutar do que ele conquistou com o seu trabalho, do fruto do seu trabalho, né? É óbvio que a gente entende, né, irmãos, que para nós cristãos isso deve ser feito, né, de maneira sábia, né? Até o comentarista aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele diz assim, poder desfrutar da vida e vivê-la sabiamente, veja, vivê-la sabiamente é uma dádiva de Deus, que usufruímos somente quando deveras andamos segundo os seus caminhos, em obediência a Ele como nosso Senhor e Deus. Deste modo, Deus nos dispensa a alegria em tudo que empreendemos, né? Então, esses versículos que falam aqui que a porção que o homem tem como resultado do seu trabalho é desfrutar da vida, é comer, é beber, não é? É viver de uma maneira agradável, tudo isso aqui para nós cristãos deve ser interpretado que a gente deve fazer tudo isso dentro da vontade de Deus, né? Não exacerbando, não exagerando, não fazendo aquilo que a gente sabe que vai desagradar a Deus, que vai desagradar o Espírito Santo que habita em nós, né? Muito bem, vamos lá, versículos 14 e 15 agora. Os versículos 14 e 15 dizem o seguinte, então Salomão continua dizendo aqui, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar, nada lhe tirar, e isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que, versículo 15 agora, o que é já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que passou, não é? Então veja, gente, esses dois versículos aqui, o 14 e o 15, eu penso que eles mostram aqui o poder, né, a sabedoria, a soberania de Deus. Não é? Olha só, eu vou reler aqui para a gente captar essa mensagem aqui, olha. Diz assim, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Então, tudo quanto Deus faz vai durar por toda a eternidade, né? Ninguém pode acrescentar nada e nem tirar nada ao que Deus fez. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Não é? Então, esses versículos aqui, eu penso que eles mostram o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a soberania de Deus. E isso é mostrado aqui para que os homens temam, né? Para que os homens tenham temor de Deus, para que os homens tenham reverência por Deus, para que os homens se humilhem diante de Deus, né? E o versículo 15 ainda diz assim, olha, o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou, né? O que ele está dizendo aqui é que é aquela máxima que ele falou já, né, nos versículos anteriores, nas aulas anteriores a gente falou, que não tem nada novo debaixo do céu, né? O que é, já foi. E o que há de ser também já foi. Né? Então, o que você está vendo hoje, o que você está vendo acontecer hoje na história
das famílias, das nações, na história humana, o que está acontecendo hoje já aconteceu. Com pessoas diferentes, em épocas diferentes, já aconteceu, né? E o que vai acontecer lá no futuro também já aconteceu no passado, né? E que Deus, ele diz aqui, Deus fará renovar-se o que se passou, né? Deus, ele faz com que de alguma maneira a história se repita, né? Com outros atores, né? Vamos dizer, em outros contextos históricos, mas a história de uma certa maneira ela é cíclica, ela vai se repetindo, né? Você percebe que os seres humanos, você tem aqueles que se dedicam a Deus, você tem aqueles que se revoltam contra Deus, você tem aqueles que são humildes, você tem aqueles que são arrogantes, você vai percebendo que isso vai se repetindo, né? E que as mesmas consequências das ações, das atitudes, das escolhas das pessoas, elas vão se repetindo, né? Eu quero ler esses 2 versículos aqui, na linguagem de hoje, diz assim, olha: eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. É uma coisa que Deus faz, uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo, né? Então, tudo isso tem um propósito, né? Que é levar as pessoas a temer a Deus. Tudo que acontece ou que pode acontecer já aconteceu antes. Olha o que eu estava falando agora há pouco, né? Tudo que acontece ou que pode acontecer já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer novamente, tá? Então é isso, gente. Eu vou terminar o segundo áudio aqui. Na sequência eu volto com o terceiro áudio para a gente concluir essa aula aqui do capítulo 3. Aula 35, áudio 3. Muito bem, vamos agora então para a parte final do capítulo 3 aqui de Eclesiastes. Então eu vou ler com vocês aqui, a princípio, os versículos 16 e 17, que dizem o seguinte: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo o propósito e para toda a obra. Então veja, o que é que Salomão viu aqui, né? Olhando, observando a vida, observando, né, a vida em sociedade, o que ele percebeu? Ele diz aqui que ele viu, né, debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda, né? Então, ele percebeu aqui que onde deveria haver justiça, havia injustiça, havia maldade, né? Eu tenho um comentário aqui que diz o seguinte, olha: era ultrajante, né, para Salomão aqui, era ultrajante que nos próprios estabelecimentos em que as pessoas deviam receber justiça, só encontrassem impiedade, né? Então, Salomão ele chegou a essa conclusão aqui, né, que nas esferas judiciais, onde as pessoas deveriam receber justiça, elas estavam vendo que havia injustiça, havia maldade, havia impiedade, né? E eu fiquei pensando, né, gente, que a gente percebe isso, né? Você já deve ter percebido isso, né? Nós que estamos aqui, nós brasileiros que moramos aqui no Brasil, a gente está vendo acontecer de forma clara isso no nosso Brasil, né? Ou seja, é ultrajante que nos estabelecimentos em que as pessoas deveriam receber justiça, nos estabelecimentos em que você espera que se faça justiça, você encontra injustiça, você encontra impiedade, né? Eu não gosto muito de nas aulas tocar nesses assuntos de política, né, gente? Mas só para exemplificar, a gente está vendo o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Essa força-tarefa chamada Lava Jato, que fez um trabalho excelente
de colocar na cadeia os poderosos, coisa que nunca tinha acontecido no nosso país, né? Pessoas poderosas, né? Pessoas influentes, pessoas ricas, empresários, políticos, né? Sendo colocados na cadeia por causa da corrupção. E aí, quando você espera que a Corte Suprema do país, que é o Supremo Tribunal Federal, o STF, quando você espera que o STF confirme as ações corajosas dos juízes, dos procuradores da Lava Jato, o que os ministros do Supremo Tribunal Federal no Brasil estão fazendo? Estão advogando a favor dos criminosos. E eles fazem isso descaradamente, eles nem estão fazendo na calada da noite mais, eles estão fazendo às claras, estão, não é, aí pervertendo o direito, estão buscando favorecer os criminosos, os corruptos. Então, daqueles que a gente esperava justiça, a gente está vendo que injustiça e impiedade. E Salomão está dizendo que isso, infelizmente, sempre existiu na história. Você veja, lá atrás, quando Salomão escreveu esse livro, há 3.000 anos atrás, aproximadamente, ele já falou desse tipo de situação aqui, né? Que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Mas Salomão diz no versículo 17 o seguinte: então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra, né? Então, o que Salomão está dizendo aqui é que, embora nessa vida aqui haja muita injustiça, embora enquanto a gente está aqui na face da terra, haja muita injustiça, né? Até daqueles que a gente espera que façam justiça, eles não estão fazendo justiça, pelo contrário, eles estão se corrompendo, né? Até os juízes que a gente esperaria que fizessem justiça, eles estão se corrompendo. Então, isso, infelizmente, é a realidade que a gente vive aqui na face da terra. Mas, né, como ele diz aqui, Deus vai julgar. Né? Salomão fala que Deus vai julgar, tanto o justo como o perverso. Né? As pessoas podem até escapar dessa vida aqui sem o devido julgamento. Mas, como essa vida aqui não é tudo o que há, existe uma eternidade pela frente, Deus vai fazer justiça. Se ele não o fizer durante o tempo, né, durante a existência humana aqui na face da terra, Deus vai fazer justiça na eternidade, porque Deus é justo, né? A vida muitas vezes parece injusta, as coisas que acontecem aqui são muito injustas, mas Deus é justo e Deus fará justiça, nem que seja na eternidade. Tanto que esse comentarista que eu estou lendo aqui, ele diz o seguinte, que o autor de Eclesiastes alerta os juízes ímpios de que Deus, o juiz dos juízes, virá para retificar todo o erro e trazer a verdadeira justiça. Olha que lindo essa frase, né? Que linda. Né? O texto está dizendo aqui que Salomão ele alerta os juízes corruptos, os juízes ímpios, de que Deus, que é o juiz dos juízes, Deus ele virá para corrigir todo erro e para trazer a verdadeira justiça. Deus virá, né? Deus fará justiça. Então, isso é o que o texto traz para nós aqui. Muito bem, vamos seguir aqui. Aí no versículo 18, Salomão diz assim: disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais, né? Então veja, gente, aqui Salomão está dizendo o seguinte, né? Pelo entendimento que eu tive aqui, a interpretação que eu tive aqui, é que Salomão está dizendo que Deus ele até permite a injustiça, ele até permite a maldade, né? Ele até permite a corrupção, né? Para provar os seres humanos, para que os seres humanos vejam, né, que são em si mesmos como os animais. Em que sentido aqui que ele está dizendo, né? Ele vai explicar aqui, tá? Mas a princípio eu gostaria que você entendesse que Salomão ele está dizendo aqui, o que me parece, que Deus permite a maldade, a corrupção, a impiedade, né? Para que os filhos dos homens sejam provados.
e para que os homens vejam que eles, no final das contas, eles são como os animais. E aí Salomão vai ampliar aqui a argumentação dele. No verso 19, ele diz assim: porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade, né? Então, Salomão está dizendo aqui que a mesma coisa que acontece com o animal acontece com o ser humano, né? Ou seja, em que sentido? Do mesmo jeito que um animal morre, o ser humano também morre, não é? Do mesmo jeito que um é enterrado, o outro também. Nesse sentido, veja bem, nesse sentido, o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, né? Do mesmo jeito que um ser humano morre, um animal morre. Do mesmo jeito que um animal é enterrado, um ser humano é enterrado. Então, nesse sentido, né? Veja, aqui eu vou ler um comentário também para ilustrar isso para nós, né? Deixa eu ver aqui. Na Bíblia de Estudo Pentecostal. Deixa eu ler aqui, só um minutinho. Diz assim, olha, o comentarista aqui diz assim: biologicamente, veja só, ele está destacando aqui, biologicamente, o ser humano morre como os animais, né? Do ponto de vista biológico, do ponto de vista meramente físico, né? Não está se levando aqui em consideração a questão espiritual. Do ponto de vista biológico, o ser humano ele morre como os animais, isto é, o cessar da vida física, né? O cessar, o acabar da vida física do homem é igual ao cessar da vida física do animal. Então, esse fato demonstra a fragilidade do corpo humano e deve nos conduzir ao temor de Deus e à sua obediência, né? Então, esse fato aqui, essa argumentação, mostra o quanto o ser humano é frágil, biologicamente falando, tanto quanto os animais. E, pelo que eu estou entendendo aqui, Salomão diz que Deus permite isso, né? Então, para provar o ser humano, para que o ser humano veja, né? Deus permite as mazelas, as maldades, né? As injustiças, para provar o ser humano e para que o ser humano veja que ele é em si mesmo como os animais, né? Biologicamente falando, fisicamente falando, o ser humano tem o mesmo fim que tem um animal, tá certo? Agora, eu quero ler um outro comentário aqui, né? Com vocês, que diz o seguinte, deixa eu achar aqui, só um instantinho. Diz o seguinte aqui, ó: a morte é a grande niveladora dos seres humanos, né? Nesse aspecto, as pessoas não são diferentes dos animais, tá? Então, nesse aspecto, né, da morte física, da morte biológica, né, as pessoas não são diferentes dos animais. Por quê? Porque a morte ela é a grande niveladora dos seres humanos, né? A morte ela vem para ricos, para pobres, né? Ela vem para pessoas famosas, para pessoas anônimas, ela vem para pessoas influentes, para pessoas não influentes, vem para homens, para mulheres, para pessoas bonitas, para pessoas esteticamente feias. A morte nivela, né? A morte é a grande niveladora dos seres humanos. E nesse aspecto, as pessoas, os seres humanos, não são diferentes dos animais, né? Tem o mesmo fim dos animais, tá? E aí, seguindo aqui, na argumentação aqui, Salomão ele vai dizer o seguinte, olha, versículo 20. Todos, aqui ele está falando de animais e de homens, né? De homens e de animais, todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão, né? Porque fisicamente falando, corporalmente falando, nós fomos feitos do pó, né? E os animais também. Então todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. E aí ele continua aqui dizendo no versículo 21, quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Não é? Então veja, aqui, gente, eu vou ler agora
um outro comentário aqui, que ele diz o seguinte, olha, tanto homens como animais morrem e são sepultados, certo? Nesse aspecto aqui, nós somos iguais aos animais. Mas, no entanto, todavia, entretanto, para os seres humanos não é o fim, não é? Eles, os seres humanos, hão de deparar-se com a vida ou a morte eterna, tá? Então eu sei que existe muita especulação, né? Tem pessoas que especulam sobre a questão até dos animais, né? O destino dos animais depois da morte, mas eu não vou entrar nesse debate, nessa seara, eu só quero deixar que, né, a Bíblia deixa claro o quê? Que para os seres humanos a morte física não é o fim. Não é porque os seres humanos eles haverão de se deparar ou com a vida eterna ou com a morte eterna, dependendo, né, da escolha que fizeram ainda em vida, se entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo ou não. E aí, esse comentarista continua dizendo que pessoas e animais diferem entre si, né? Seus corpos voltam ao pó de que vieram, mas o espírito humano é imortal, né? Então a gente tem a certeza, de acordo com a Bíblia, que o espírito do ser humano é imortal. Então, nesse sentido, o ser humano é diferente dos animais, né? Nesse sentido é diferente, porque, né, tanto homens quanto animais voltam ao pó de que vieram, mas o espírito humano é imortal. Então, nesse sentido, né, no sentido da questão da eternidade, da imortalidade da alma, né, vamos dizer assim, nesse sentido da imortalidade do espírito, homens e animais diferem. Fisicamente, são iguais, né, no sentido de que a morte é igual para todos. O fim é o pó para todos, né? Mas do ponto de vista do espírito humano, né, aí é diferente. O espírito humano é imortal, tá bom? Então, seguindo aqui, o último versículo, agora do capítulo 3, Salomão diz então o seguinte: pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Eu vou ler esse mesmo versículo na linguagem de hoje, olha, diz o seguinte: assim eu compreendi que não há nada melhor do que a gente ter prazer no trabalho. Essa é a nossa recompensa, pois como é que podemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte, né? Então, ele termina aqui esse capítulo 3 chegando a essa conclusão, né? Que pelo que ele viu, né? Ele diz aqui, pelo que vi, não haver, né? Vi não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Então, o que ele já havia falado nesse mesmo capítulo, né? Que a porção do homem é se alegrar, né? Desfrutar daquilo que ele então conseguiu com as suas obras, com o seu trabalho, né? Até porque ele termina com uma pergunta, ele deixa essa pergunta no ar, né? Quem o fará voltar para ver o que será depois dele, né? E aqui na linguagem de hoje diz: pois como é que podemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte? Né? A gente não sabe o que vai acontecer depois da nossa morte. Então, dentro dos padrões de Deus, dentro dos parâmetros da palavra de Deus, a gente deve buscar desfrutar, né, daquilo que Deus tem nos permitido conquistar através do nosso trabalho. Ok, meus queridos? Então, é isso. Aqui nós terminamos, né, esta aula número 35 e até a próxima aula, permitindo Deus.